Olá, meus amores, tudo bem? Mais uma aula hoje sobre o capítulo de revestimento, sustentação e locomoção, sendo o assunto de hoje ossos e músculos. Hoje, nessa aulinha, nós vamos falar de ossos, próxima aulinha a gente vai falar de músculos. Mas hoje a gente tem que falar dos dois um pouquinho juntos, porque a gente vai falar de locomoção, tá? O ser humano é um ser vivo dotado de mobilidade, ou seja, ele é móvel, ele consegue se locomover. E essa mobilidade ela acontece graças à união dos ossos e dos músculos, claro, também com o nosso sistema nervoso. Então, os ossos e os músculos garantem a gente a capacidade de se mover, de ser móvel. Só osso a gente conseguiria se mover? Não. Só músculo a gente conseguiria se mover? Também não, tá? Então, ossos são nossos órgãos passivos, eles são estruturais, de sustentação e proteção, então eles não são móveis, o que se movimenta são os músculos, que são os nossos órgãos, então, ativos, tá? Do nosso sistema locomotor. O sistema esquelético, que é o nosso assunto de hoje, ele é constituído por ossos, cartilagens, tendões e ligamentos, tá? Sendo que os ossos e cartilagens são o que dão sustentação e protegem os nossos órgãos. Os tendões prendem um músculo a um osso e os ligamentos prendem dois ossos entre si, prende osso com osso, tá? Então aqui eu trouxe uma imagem para vocês. A gente tem aqui osso, fêmur e tibia e fíbula, quadríceps, que é um músculo, tendão ligando músculo a osso, cartilagem que está aqui protegendo os ossos do atrito e ligamentos, tá ligando os dois ossos entre si, tá bom? Então, nós temos todas essas estruturas aqui formando o nosso sistema esquelético. Basicamente, então, como eu já disse, o sistema esquelético, o nosso esqueleto, ele serve como sustentação e proteção do nosso corpo. Sustentação porque ele é que nos mantém ereto, nos mantém, né, firmes, a gente não é uma gelatina, a gente não é uma moeba da vida. E ele protege também os nossos órgãos mais delicados, principalmente nossos órgãos vitais, coração, pulmão e cérebro, tá? Então, eles fazem essa proteção do nosso corpo. Os ossos, eu preciso que vocês saibam que eles são um tecido vivo. Os ossos são vivos, tá? Não são apenas estruturas lá, como se fossem ferros de sustentação de uma casa. Eles são vivos. E eles são também rígidos e resistentes. São duas coisas diferentes, porque uma coisa que é rígida nem sempre ela é resistente. Uma coisa que é resistente nem sempre ela é rígida, tá? No nosso caso, os ossos são rígidos e resistentes. Por exemplo, um giz da lousa, ele é rígido, mas ele não é resistente. A nossa pele, ela é resistente, mas ela não é rígida, tá? Então, os nossos ossos, eles são rígidos e resistentes, graças à presença aí do fosfato de cálcio e do colágeno, tá? Além disso, é nos nossos ossos que está a nossa medula óssea, que é o local onde se formam as células do sangue, onde as células do sangue vão sendo renovadas com células novas produzidas nesse local. O nosso corpo ele é composto por 206 ossos, tá? O corpo de um adulto. 206 ossos. Esses divididos em ossos da cabeça, pescoço, ouvido, tórax, abdômen, membros inferiores e membros superiores. Nós vamos hoje dar uma geral. Não precisa ficar decorando o nome de ossos, tá? Mas vocês têm que saber do que o nosso corpo ele é formado. Então, primeiramente, antes de falar dos nomes dos ossos, né, dos ossos que existem, a gente vai falar dos tipos de ossos. Nós temos ossos chatos, curtos, longos e irregulares. Então, nós temos 4 tipos de ossos. Sendo, por exemplo, os ossos do crânio são ossos chatos, achatados. Os ossos das vértebras são ossos irregulares, porque eles têm um formato todo irregular. Os ossos longos, como por exemplo o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, e um osso curto, como por exemplo da patela, do nosso joelho, que é um osso curtinho, tá? Um
osso longo, ele tem algumas estruturas bem curiosas e bem especiais. Primeiro, ele é protegido por uma membrana fibrosa. Ele tem uma fibra que protege ele, tá? Uma membrana protegendo ele. Além disso, ele tem no seu interior a membrana óssea amarela, que é um depósito de gordura, aquele famoso tutano. Também nas extremidades, a gente vai ter o aspecto mais esponjoso, que é a localização da medula óssea vermelha, tá? Onde são produzidas as células sanguíneas. E por fora, nas extremidades, nós temos as cartilagens, que vão permitir a articulação, protegendo também o osso do atrito com outro osso, tá? Então, ela permite que um osso escorregue sobre o outro. As articulações são as ligações entre os ossos, né? Entre dois ou mais ossos. Elas podem ser móveis, semimóveis ou rígidas ou imóveis. Então, as móveis, elas são em todos os locais bem articuláveis, tá? Recobertos por uma cartilagem com o famoso líquido sinovial, como, por exemplo, os cotovelos e joelhos. As articulações semimóveis, ou também chamadas de cartilagíneas, vão permitir pequenos movimentos, como, por exemplo, das nossas vértebras. A gente não consegue dobrar a nossa coluna por inteiro, né? Mas a gente consegue mexer ela de uma maneira mais não tão ampla, mas a gente consegue mexer. E imóveis ou fibrosas, que são as ligações, as articulações que não permitem movimento nenhum, como, por exemplo, dos ossos do crânio. Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente ver aqui a articulação sinovial do joelho, a articulação semimóvel das vértebras e aqui as articulações dos ossos do crânio, que são imóveis, tá? Então, móveis, semimóveis e imóveis. Além disso, nós temos aí entre os nossos ossos os encaixes do tipo dobradiça e do tipo encaixe. Dobradiça permite o movimento para trás e para frente, igual uma dobradiça da porta, de abrir e fechar. O tipo encaixe permite a rotação, uma rotação 360 praticamente, tá? Ela vai estar aí presente, por exemplo, nos nossos ombros e aqui na nossa bacia, na nossa perna. E as dobradiças vão estar, por exemplo, no nosso cotovelo e joelho. Sobre o esqueleto humano, a gente vai dividir ele em ossos do eixo do corpo, ossos dos membros superiores e ossos dos membros inferiores. Os ossos do eixo do corpo são os ossos da cabeça, coluna vertebral e caixa torácica, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões. Os ossos da cabeça são os ossos do crânio e da face, né? Então, eles vão proteger aí o nosso cérebro, que é o nosso órgão vital, e, além disso, vão possibilitar o movimento de mastigação, né, pra gente. A nossa cabeça é formada por 22 ossos, sendo 8 ossos do crânio e 14 ossos da face, tá? Não precisa saber o nome de todos os ossos, por enquanto, no 8º ano. A coluna vertebral, ela já vai ser formada por ossos que vão ser chamados de vértebras, que elas vão ser uma ligada à outra por discos, e a medula espinal passa no meio dela, então elas protegem a nossa medula espinal, tá? E elas também garantem a sustentação do nosso corpo. A nossa coluna é formada por 24 ossos, sendo 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares, cervical, torácica e lombar, tá? E a caixa torácica, que é a caixa que protege pulmão e coração, né? Nossa caixa aí de proteção dos órgãos vitais também, formada pelas costelas, vértebras torácicas, algumas cervicais e o externo, tá? Então, tem como função principal aí proteger os órgãos vitais do nosso tórax. Os ossos dos membros superiores são os ossos dos braços. Nossos braços têm 60 ossos, no total nós temos 2 braços, então a gente tem 30 ossos de cada lado, tá? Nós temos do braço, húmero, rádio e una, e os ossos das mãos, tá? Carpo, metacarpo, falange.
E dos membros inferiores seriam os ossos da perna. Então, nós temos aí fêmur, patela, tíbia e fíbula. E os ossos dos pés, além dos ossos do quadril, da região do quadril, tá? Que é aí o famoso ilho, ou bacia, ou sacro, como vocês queiram chamar, e o cóccix, tá? Então, esses são os nossos grupos de ossos do corpo humano. Não precisa saber os nomes, tá bom? Por enquanto. Então, hoje a aula era sobre ossos. Próxima aula falaremos sobre músculos, tá bom? Um beijo e até a próxima.